Tetrabiblos. Cláudio Ptolomeu. Ou o Tratado Matemático Quadripartite. 4 livros sobre a influência das estrelas. Traduzido da paráfrase grega de Proclo por J. M. Achan. Londres. Davis and Dickinson. 1822. Traduzido para o português a partir da versão cortesia encontrada em www.classicalastrologer.com. Prefácio. É justo dizer que Cláudio Ptolomeu foi o maior contribuinte individual à transmissão e à preservação do conhecimento astrológico e astronômico do mundo clássico e do antigo. Nenhum estudo de astrologia tradicional pode ignorar a importância e a influência deste trabalho enciclopédico. Ele fala não somente das estrelas, mas também de uma cosmologia distinta que prevaleceu até o século XVIII. Ironicamente, é fácil zombar de alguém que pensa que a Terra é o centro do cosmos e se refere a ela como a esfera sublunar. No entanto, nosso conhecimento atual nos diz que o universo é infinito, até onde sabemos. Parece-me que, em um universo infinito, qualquer ponto dado pode ser o centro. Às vezes, os cientistas não são tão científicos. O fato é que essa cosmologia ainda serve para os nossos propósitos. Em termos práticos, a Lua realmente tem o efeito mais imediato sobre a Terra que é, no final das contas, nosso ponto de referência. Ela muda as marés, influencia o crescimento vegetativo e os ciclos menstruais. Na verdade, ela influencia o próprio clima. O que veio a ser conhecido como o universo ptolomaico consistia em círculos concêntricos emanando a partir da Terra até a 8ª esfera das estrelas fixas, também conhecido como o empíreo. Esta cosmologia é tanto espiritual quanto física. É, decididamente, uma cosmologia moral. Não se pedem desculpas pela incorreção política. Ptolomeu foi, principalmente antes de tudo, um antologista. Estes conhecimentos chegaram até ele vindos do Egito, da Grécia, da Caldeia, da Babilônia e de mais longe. Para ser mais preciso, ele estava na invejável posição de se encontrar em Alexandria durante o cume de sua eminência. A Alexandria estava em ebulição espiritual e intelectual. Ptolomeu claramente utilizou um grande leque de fontes no Tetrabiblos. Sua cosmologia articulada passou a ser chamada pelo seu próprio nome. Quaisquer que sejam as suas opiniões acerca do status de Ptolomeu, ele permanece leitura obrigatória para qualquer um interessado na história das artes celestes. Sua influência sobre os astrólogos renascentistas foi profunda por seus próprios méritos. Política editorial. Neste, como em qualquer texto, sempre há discussões sobre qual tradução é a definitiva. Esta edição de 1822 já foi, anteriormente, difícil de ser encontrada em um formato digital prático e legível. O estilo é às vezes excêntrico, o que qualquer um interessado no assunto, no entanto, facilmente perdoará. Havia uma legião de erros tipográficos no original, chegando à casa das centenas. Estes erros foram corrigidos onde não havia dúvida sobre a palavra pretendida. Os arcaísmos permaneceram intactos. Alguns erros gramaticais, como um ponto no lugar de uma vírgula, quando a palavra seguinte não começava com maiúscula, foram editados para fazer mais sentido, não para mudar o conteúdo. Palavras faltantes foram adicionadas entre colchetes para indicar que elas não estão no original. Eu não fiz nenhum esforço para manter a paginação original neste formato. Sempre que o significado pretendido não estava claro, eu deixei a frase como estava. Estes pontos foram confiados ao discernimento do leitor.
De resto, o texto original permaneceu inalterado. Aqueles que realmente quiserem ter acesso ao pensamento original, sem distorções de tradução, de Ptolomeu, sintam-se à vontade para ler o original. Esta é uma tradução da adaptação de uma tradução de uma tradução de um texto bastante antigo. Esta edição e este formato foram primeiramente concebidos para meus estudantes online do tradicional Astrology Course. O texto prestou-se bem para este fim. Eu convido o leitor a distribuir livremente este e-book, desde que o texto, incluindo os créditos, permaneça intacto. Confiram as versões atualizadas em minha página na web, de tempos em tempos. Vitória, Colômbia Britânica, fevereiro de 2006. Professor Peter J. Clarke. Primeiro livro. Capítulo I. Proêmio. Os estudos preliminares à realização de prognósticos pela astronomia, ó Ciro, são dois. O primeiro, maior tanto na ordem quanto em poder, leva ao conhecimento dos posicionamentos do Sol, da Lua e das estrelas, e dos seus aspectos relativos uns aos outros, e a Terra. O outro leva em consideração as mudanças que esses aspectos criam, por meio de suas propriedades naturais, nos objetos sob sua influência. O primeiro estudo mencionado já foi explicado na sintaxe da forma mais extensa possível, pois ele é completo em si mesmo, e de utilidade essencial mesmo sem ser combinado com o segundo, ao qual este estudo será devotado, e que não é igualmente autossuficiente. O presente trabalho deve, no entanto, ser regulado pela devida atenção à verdade que a filosofia exige. E, uma vez que a qualidade material dos objetos que sofrem a ação dos astros os torna fracos e variáveis, e difíceis de ser apreendidos de forma acurada, não podem ser apresentadas aqui regras positivas ou infalíveis, como foram apresentadas ao detalharmos a primeira doutrina, que é sempre governada pelas mesmas leis imutáveis. Enquanto, por outro lado, não devemos omitir uma observação cuidadosa da maioria daqueles eventos gerais cujas causas podem ser evidentemente rastreadas até ao ambiente. No entanto, é uma prática constante do vulgo desdenhar de tudo que seja difícil de perceber, e com certeza aqueles que condenam o primeiro destes dois estudos devem ser considerados completamente cegos, quaisquer que sejam os argumentos produzidos para sustentar a opinião daqueles que impugnam o segundo. Também há pessoas que imaginam que o que quer que eles não sejam capazes de aprender deve estar completamente além do alcance de todo o entendimento. Enquanto outros ainda considerarão como inútil qualquer ciência que, mesmo que tenham sido muitas vezes instruídos nela, não tenham conseguido aprender, devido à sua dificuldade de retenção. Com relação a essas opiniões, portanto, será feita uma tentativa de investigar em que medida a realização de prognósticos pela astronomia é praticável, além de útil, antes de detalhar as minúcias da doutrina. Livro 1. Introdução. Gene do T. O proêmio e a introdução são claramente o mesmo texto duplicado de forma indevida. Eu não sei em que ponto da transmissão do texto isso aconteceu. Merci, Guy. Dos meios de predição através da astronomia, ó Ciro, dois são os mais importantes e válidos. Que é o primeiro tanto na ordem como na eficácia, é o pelo qual aprendemos os aspectos dos movimentos do Sol, da Lua e das estrelas em relação uns aos outros e à Terra, enquanto eles ocorrem, ao longo do tempo. O segundo é aquele no qual, por meio da característica natural desses aspectos em si mesmos, investigamos as mudanças que eles trazem ao que eles circundam. O primeiro destes, que possui sua própria ciência, desejável por si mesma ainda que não atinja o resultado dado por sua combinação com a segunda,
Foi exposto a você o melhor que pudemos em um tratado próprio pelo método demonstrativo. Devemos agora apresentar um relato do segundo e menos autossuficiente método, de um modo propriamente filosófico, de forma que alguém cujo objetivo seja a verdade nunca compare as percepções relativas a este com a certeza da primeira ciência, que é invariável, pois ele atribuiria a ela a fraqueza e a imprevisibilidade das qualidades materiais encontradas nas coisas individuais. Nem tampouco se abstenha dessa investigação enquanto ela esteja dentro dos limites das possibilidades, quando é tão evidente que a maioria dos eventos de natureza geral tem suas causas nos céus que nos envolvem. No entanto, uma vez que normalmente os homens em geral atacam tudo o que é difícil de perceber, e no caso das duas disciplinas mencionadas anteriormente, alegações contra a primeira podem ser feitas apenas pelos cegos, enquanto há fundamentos para as levantadas contra a segunda, pois sua dificuldade em certas partes a fez ser considerada completamente incompreensível, e a dificuldade de escapar ao que é sabido fez com que seu próprio objeto fosse considerado inútil. Devemos tentar examinar brevemente a extensão tanto da possibilidade quanto da utilidade desse tipo de prognóstico antes de oferecer instruções mais detalhadas sobre o assunto. Em primeiro lugar, sobre a sua possibilidade. Que o conhecimento por meios astronômicos seja possível de ser obtido, e em que extensão. Algumas poucas considerações tornariam aparente a todos que um certo poder emanando da substância eterna etérea está disperso, permeando toda a região acima da Terra, a qual é em toda a sua extensão sujeita a mudanças, uma vez que, dos elementos sublunares primários, o fogo e o ar são circundados e sofrem mudanças pelos movimentos do éter, e por sua vez circundam e mudam todo o mais, a terra, a água e os animais e plantas nelas contidos. Pois o Sol, junto com o ambiente, está sempre da mesma forma afetando tudo na Terra, não só pelas mudanças que acompanham as estações do ano para produzir a geração dos animais, a produtividade das plantas, o fluxo das águas e as mudanças nos corpos, mas também por suas revoluções diárias, que levam calor, umidade, secura e frio em ordem regular e em correspondência com as posições relativas ao zênite. A Lua, também, sendo o corpo celeste mais próximo da Terra, exerce sua influência da forma mais abundante sobre as coisas mundanas, pois elas, em sua maioria, animadas ou inanimadas, lhe são simpáticas e com ela mudam conjuntamente, os rios aumentam e diminuem seu volume de acordo com sua luz, os mares geram suas próprias marés de acordo com seu nascer e seu poente, e as plantas e os animais no todo ou em uma mesma parte crescem e minguam com ela. Além disso, as passagens das estrelas fixas e dos planetas pelo céu muitas vezes significam que as condições do ar serão de calor, de vento ou de neve, e as coisas mundanas são afetadas da mesma forma. Então, seus aspectos uns com os outros, pelo encontro e pela mistura de seus eflúvios, produzem muitas mudanças complicadas, pois embora o poder do Sol prevaleça no ordenamento geral da qualidade, os outros corpos celestes ajudam ou se opõem a ele em detalhes particulares, a Lua de forma mais óbvia e contínua, como por exemplo quando está nova, crescente ou cheia, e as estrelas em intervalos maiores e de forma mais obscura, como quando de seus aparecimentos, ocultações e aproximações. Se esses assuntos fossem considerados desta forma, todos julgariam que necessariamente não apenas as coisas já compostas devem ser afetadas do mesmo modo pelo movimento destes corpos celestes, mas da mesma forma a germinação da semente deve ser moldada e conformada à qualidade própria dos céus naquele momento. Os fazendeiros e criadores de gado mais observadores, na verdade, conjeturam, a partir dos ventos que prevaleçam no momento da reprodução ou da semeadura, a qualidade do que resultará,
e de forma geral vemos que as consequências mais importantes significadas pelas configurações mais óbvias do Sol, da Lua e das estrelas são normalmente conhecidas de antemão, mesmo por aqueles que investigam, não por meios científicos, mas somente por observação. Aquelas que têm consequências sobre as maiores forças e as ordens naturais mais simples, como as variações anuais das estações e dos ventos, são compreendidas mesmo por homens muito ignorantes, não, até mesmo por algumas bestas. Porque o Sol é geralmente responsável por estes fenômenos. As coisas que não são de uma natureza tão geral, no entanto, são entendidas por aqueles que por necessidade se acostumaram a realizar observações, já que, por exemplo, os marinheiros conhecem os sinais especiais das tempestades e dos ventos que surgem periodicamente por meio dos aspectos da Lua e das estrelas fixas com o Sol. No entanto, porque eles não conseguem, em sua ignorância, saber de forma precisa os momentos e os locais destes fenômenos, nem os movimentos periódicos dos planetas, que contribuem de forma importante para o efeito, acontece que eles frequentemente erram. Se, então, um homem souber de forma precisa os movimentos de todas as estrelas, do Sol e da Lua, de forma que nem o lugar nem o momento de nenhuma de suas configurações escapem de sua atenção, e se ele houver distinguido suas naturezas em geral, a partir de um estudo continuado prévio, e que ele possa mesmo discernir, não suas qualidades essenciais, mas apenas suas qualidades potencialmente efetivas, como o poder de aquecimento do Sol e de causar umidade da Lua, e da mesma forma com os outros, e se ele for capaz de determinar, tendo em vista todos estes dados, tanto de forma científica quanto por conjecturas sucessivas, a marca distintiva da qualidade que resulta da combinação de todos os fatores, o que o iria impedir de ser capaz de afirmar em cada ocasião as características do ar, a partir das relações dos fenômenos no momento. Por exemplo, que ele esquentaria ou se tornaria mais úmido. Porque ele também não poderia, em relação a um homem individual, perceber a qualidade geral do seu temperamento a partir do ambiente no momento de seu nascimento, como por exemplo dizer que ele é assim e assim de corpo, e assim de alma, e prever eventos ocasionais, utilizando o fato de que tal e tal ambiente seja condizente com tal e tal temperamento e seja favorável à prosperidade, enquanto que outro não seja tão condizente conduza a danos. É o bastante, no entanto, com relação à possibilidade de que esse conhecimento possa ser compreendido a partir deste argumento e de outros similares. As considerações seguintes podem nos levar a observar que as críticas a essa ciência, com base na sua impossibilidade, foram abundantes, mas inválidas. Em primeiro lugar, os erros daqueles que foram instruídos de forma eficiente nesta prática, e eles são muitos, como se poderia esperar em uma arte importante e multifacetada, geraram a crença de que mesmo suas previsões verdadeiras dependiam do acaso, o que é incorreto. Pois uma coisa como essa é uma impotência, não da ciência, mas daqueles que a praticam. Em segundo lugar, a maioria, visando o lucro, advoga crédito para outra arte no nome desta, e engana o vulgo, pois tem a reputação de prever muitas coisas, mesmo aquelas que não podem ser naturalmente conhecidas de antemão, quanto às pessoas com maior discernimento. Esta maioria deu oportunidade para que elas apresentassem julgamentos igualmente desfavoráveis sobre os assuntos naturais da profecia, o que não é correto. Ocorre o mesmo com a filosofia. Não necessitamos aboli-la porque há trapaceiros evidentes entre aqueles que a professam. No entanto, é claro que mesmo que se aborde a astrologia com o espírito mais inquisitivo e legítimo possível, pode-se frequentemente errar, não pelos motivos já apresentados, mas pela própria natureza da coisa e pela própria fraqueza da pessoa em comparação com a magnitude de sua profissão. Pois, em geral,
Além do fato de que toda ciência que lida com a qualidade material de seu objeto é conjetural e não pode ser afirmada de forma absoluta, principalmente uma que é composta de diversos elementos díspares, é também verdade que as configurações antigas dos planetas, com base nas quais ligamos os aspectos similares de nossos dias aos efeitos observados pelos antigos nos deles, podem ser mais ou menos similares aos aspectos modernos, e isso, também, a intervalos longos, mas não idênticos, uma vez que o retorno idêntico de todos os corpos celestes e a Terra às mesmas posições, a menos que se sustente opiniões vãs sobre a própria habilidade de compreender e conhecer o incompreensível, ou não ocorre de maneira nenhuma ou não ocorre ao menos no período de tempo compreendido na experiência do homem. Desta forma, por esta razão, as previsões às vezes falham, devido à disparidade dos exemplos nos quais se baseiam. Com relação à investigação dos fenômenos atmosféricos, isso seria a única dificuldade, uma vez que não se leva em consideração outra causa além do movimento dos corpos celestes. Entretanto, em uma investigação sobre natividades e temperamentos individuais em geral, pode-se ver que há circunstâncias de grande importância e de caráter não trivial, que se juntam para causar as qualidades especiais dos que nascem. Assim, diferenças na semente exercem uma influência muito grande nos traços especiais do gênero, já que, se o ambiente e o horizonte são os mesmos, cada semente expressa principalmente a sua própria forma, por exemplo, homem, cavalo, e assim por diante, e os locais de nascimento produzem uma variação nada desprezível no que é produzido, porque se a semente é genericamente a mesma, a humana por exemplo, e as condições do ambiente são as mesmas, aqueles que nascem diferem muito, tanto no corpo quanto na alma, de acordo com as diferenças entre os países. Além disso, todas as condições mencionadas acima sendo iguais, a criação e os costumes contribuem para influenciar o modo particular no qual uma vida é vivida. A menos que cada uma dessas coisas seja examinada juntamente com as causas que são derivadas do ambiente, mesmo que se conceda a esta última a maior influência exercida, pois o ambiente é uma das causas deles serem o que são, enquanto por sua vez eles não exercem nenhuma influência sobre ele. Elas podem gerar muita dificuldade para aqueles que acreditam que nestes casos tudo pode ser compreendido, mesmo as coisas que não estejam completamente sob a sua jurisdição, a partir somente do movimento dos corpos celestes. Uma vez que este seja o caso, não se deveria dispensar todo prognóstico deste tipo porque ele pode, às vezes, ser feito de maneira incorreta, uma vez que não negamos crédito à arte do piloto devido a seus muitos erros, mas como quando as questões são grandes, assim como quando são divinas, devemos dar boas-vindas ao que é possível dizer e considerá-lo o suficiente. Nem, além disso, devemos, às cegas e de forma humana, exigir tudo da arte, mas ao contrário nos juntarmos a ela na apreciação da beleza, mesmo em ocasiões em ela não possa fornecer a resposta completa e, da mesma forma que não julgamos ruins os médicos, quando eles, ao examinar alguém, falam ao mesmo tempo da doença em si e das idiosincrasias do paciente, assim também neste caso não devemos objetar a que os astrólogos tomem como base para os seus cálculos a nacionalidade, o país e a criação da pessoa em questão, ou quaisquer outras qualidades acidentais existentes. Que ele também seja benéfico. De forma resumida, demonstrou-se como o prognóstico por meios astronômicos é possível e que ele não pode ir além do que acontece no ambiente de suas consequências para o homem de tais causas, ou seja, ele enfoca os surgimentos originais das faculdades e atividades da alma e do corpo, suas doenças ocasionais, suas durações por um período longo ou curto e, além disso, todas as circunstâncias externas que têm uma conexão direta e natural com os dons originais da natureza, como propriedade
casamento no caso do corpo e honra e dignidades no caso da alma, e finalmente o que lhes acontece ao longo do tempo. A parte restante de nosso projeto seria investigar brevemente sobre sua utilidade, em primeiro lugar distinguindo como e com qual fim em vista nós devemos utilizar o significado da palavra utilidade. Porque, se olharmos para os bens da alma, o que poderia conduzir melhor ao bem viver, ao prazer e à satisfação em geral do que este tipo de previsão, pelo qual adquirimos uma visão completa das coisas humanas e divinas? E se olharmos para os bens corporais, tal conhecimento, melhor do que qualquer outra coisa, diria o que é conveniente e produtivo para as capacidades de cada temperamento. Mas se ele não ajuda na aquisição de riqueza, fama e coisas afins, devemos ser capazes de dizer o mesmo de toda a filosofia, pois ela não fornece nenhuma dessas coisas por si só. Não estaríamos, no entanto, por esta razão, certos em condenar tanto a filosofia quanto esta arte, desprezando suas grandes vantagens. Em um exame geral, pareceria que aqueles que veem um defeito na inutilidade do prognóstico não se interessam pelos assuntos mais importantes, mas apenas por isso, que o conhecimento prévio dos eventos que irão acontecer de qualquer forma é supérfluo. Isso, também, é dito sem reservas e sem o devido discernimento. Pois, em primeiro lugar, devemos considerar que mesmo com eventos que necessariamente ocorrerão, sua imprevisibilidade facilmente causa pânico excessivo e alegria delirante, enquanto o conhecimento prévio acostuma e acalma a alma pela experiência de eventos distantes como se eles estivessem presentes, e a prepara para acolher com calma e serenidade o que vier. Uma segunda razão é que não devemos acreditar que eventos separados ocorram para a humanidade, como resultado da causa celestial, como se eles tivessem sido ordenados originalmente para cada pessoa por um comando divino irrevogável e destinados a acontecer sem a possibilidade de nenhuma outra causa, qualquer que seja, intervir. Ao contrário, é verdade que o movimento dos corpos celestes, com certeza, é realizado eternamente de acordo com um destino divino e imutável, enquanto que a mudança nas coisas terrenas está sujeita a um ritmo natural e imutável, que, mesmo recebendo suas causas primeiras do alto, é governado pelo acaso e pela sequência natural. Além disso, algumas coisas acontecem à humanidade através de circunstâncias gerais e não como resultado das propensões naturais do indivíduo. Por exemplo, quando os homens perecem em multidões devido à conflagração de uma peste ou cataclismo, por mudanças monstruosas e inescapáveis no ambiente, pois a causa subordinada sempre deve dar lugar a maior e mais forte outras ocorrências. No entanto, estão de acordo com o próprio temperamento individual, através de antipatias menores e fortuitas do ambiente. Pois, se estas distinções são assim feitas, é claro que, tanto em geral quanto em particular, quaisquer que sejam os eventos que dependam de uma primeira causa, que seja irresistível e mais poderosa que qualquer uma que se oponha a ela, estes devem acontecer de qualquer modo. Por outro lado, dos eventos que não têm esta característica, os para os quais há forças que lhes resistam são facilmente evitados, enquanto os para os quais não as seguem as causas primárias naturais, é claro, mas isso é devido à ignorância e não à necessidade de um poder superior. Deve-se observar a mesma coisa acontecendo em todos os eventos que tenham causas naturais. Assim, mesmo em se tratando de pedras, plantas e animais, e também de feridas, acidentes e doenças, algumas são de natureza tal que devem agir necessariamente, outras que devem agir se nenhuma outra coisa oposta interferir. Deve-se, portanto, acreditar que os filósofos da natureza preveem o que deve acontecer ao homem, tendo o conhecimento prévio desta característica, e não abordam a sua tarefa sob falsas impressões, pois algumas coisas, porque suas causas eficientes são numerosas e poderosas, são inevitáveis,
mas outras pelas razões contrárias podem ser evitadas. Da mesma forma, os médicos que podem reconhecer doenças sabem quais são sempre fatais e quais que admitem tratamento. No caso de eventos que podem ser modificados, devemos dar crédito ao astrólogo, quando, por exemplo, ele diz que para tal e tal temperamento, com tal e tal característica do ambiente, se as proporções fundamentais diminuírem ou aumentarem, tal e tal afecção resultará. Da mesma forma, devemos acreditar no médico quando ele diz que esta inflamação se espalhará ou causará putrefação, e no mineiro, por exemplo, quando ele diz que a magnetita atrai o ferro. Assim como cada um destes, se deixado a si mesmo pela ignorância das forças opostas, inevitavelmente se desenvolverá do modo que sua natureza original o compelir, mas nem a inflamação se espalhará ou causará putrefação se receber tratamento preventivo, nem a magnetita atrairá o ferro se for esfregada com alho. E estas próprias medidas repressivas também têm sua força de resistência naturalmente devida ao destino. Portanto, também nos outros casos, se acontecimentos futuros em relação ao homem não forem conhecidos, ou se eles forem conhecidos e os remédios não forem aplicados, eles necessariamente irão seguir o curso de sua natureza primária. Mas se eles forem reconhecidos antes do tempo e os remédios forem providenciados, mais uma vez, inteiramente de acordo com a natureza e o destino, eles ou não ocorrerão de forma nenhuma ou serão menos graves. E, em geral, uma vez que esse poder é o mesmo se for aplicado a coisas consideradas universalmente ou particularmente, é de se admirar que todos acreditem na eficácia da previsão em assuntos universais e em sua utilidade em preservar interesses particulares. Pois a maior parte das pessoas admite que tem conhecimento prévio das estações, da significação das constelações e das fases da Lua, e raciocinam com bastante antecedência para se salvaguardar, sempre obtendo meios de se refrescar para se proteger do verão e de se aquecer durante o inverno, e em geral preparando suas próprias naturezas, tendo a moderação como um objetivo. Além do mais, para garantir a segurança nas diversas estações e em suas viagens marítimas, eles observam os significados das estrelas fixas, e para o início da reprodução e da semeadura, os aspectos da luz da lua quando está cheia, e ninguém nunca condena estas práticas como impossíveis ou inúteis. Por outro lado, quando se consideram assuntos particulares e os que dependem da mistura de outras qualidades, como as previsões de aumento ou diminuição, de frio ou calor, ou do temperamento individual, algumas pessoas não acreditam nem que o conhecimento prévio seja possível nem que seus conselhos possam ser seguidos em alguns casos. Mesmo assim, uma vez que é óbvio que, se por acaso nos refrescarmos para contrabalançar o calor em geral, nós sofreremos menos com ele, medidas similares podem se provar eficientes contra forças particulares que aumentam este temperamento particular para uma quantidade desproporcional de calor, pois a causa deste erro é a dificuldade e a falta de familiaridade com a arte de prognosticar em particular, um motivo que em diversas outras situações gera descrédito. E, uma vez que para a grande maioria a faculdade de resistir não está associada com o prognóstico, uma vez que uma disposição tão perfeita é rara, e uma vez que a força da natureza segue o seu curso sem restrições no que diz respeito às naturezas primárias, produziu-se uma opinião de que todos os eventos futuros, sem exceção, são inevitáveis e inescapáveis. No entanto, creio eu, da mesma forma que, com a previsão, mesmo se não inteiramente infalível, ao menos suas possibilidades merecerão a maior consideração, também no caso da prática defensiva, mesmo que não forneça um remédio para tudo, sua autoridade, em alguns casos ao menos, mesmo que poucos ou não importantes, deveriam ser bem-vindos e estimados, e considerados como aproveitáveis em um modo não usual. Reconhecendo, aparentemente, que essas coisas são desta forma,
aqueles que mais avançaram este aspecto da arte, os egípcios, uniram completamente a medicina e a predição astronômica. Pois eles nunca teriam desenvolvido certos meios de evitar, repelir ou remediar as condições universais e particulares que virão ou que já estejam presentes devido ao ambiente, se eles acreditassem que o futuro não pode ser modificado ou movido. Mas, na verdade, eles põem a faculdade de resistir por métodos ordenados naturais em segundo lugar com relação aos decretos do destino, e reconheceram na possibilidade de previsão sua faculdade útil e benéfica, através do que eles chamam de seus sistemas iatromatemáticos, astrologia médica. Dessa forma, por meio da astronomia, eles podem ter sucesso em apreender as qualidades das temperaturas subjacentes, os eventos que irão ocorrer no futuro devido ao ambiente e suas causas especiais. Isso é feito com base no fato de que, sem este conhecimento, quaisquer medidas de ajuda irão, na maior parte dos casos, falhar, porque não se aplicam a todos os corpos ou doenças. Por outro lado, pelos meios da medicina e seu conhecimento do que seja propriamente simpático ou antipático em cada caso, eles, na medida do possível, tomam as medidas de precaução contra as doenças que estão para se manifestar e prescrevem tratamentos infalíveis para as doenças já existentes. Deixemos que este seja, neste ponto, nosso esboço preliminar exposto de forma resumida. Devemos agora conduzir nossa discussão nos moldes de uma introdução, começando com as características de cada um dos corpos celestes em relação a seu poder ativo, de acordo com as observações físicas agregadas a eles pelos antigos, e em primeiro lugar os poderes dos planetas, do Sol e da Lua. Sobre o poder dos planetas. Observa-se que o poder ativo da natureza essencial do Sol é aquecer e, em algum grau, secar. Isso se torna ainda mais fácil de perceber no caso do Sol do que para qualquer outro corpo celeste, devido a seu tamanho e à obviedade de suas mudanças sazonais, pois quanto mais ele se aproxima do zênite, mais ele nos afeta desta forma. O poder da Lua consiste principalmente em umedecer, claramente porque ela está perto da Terra e por causa das exalações úmidas que vêm daí. Sua ação então é precisamente esta, na maior parte, amolecer e causar putrefação em corpos, mas ela também tem, moderadamente, a sua parte no poder de aquecer por causa da luz que ela recebe do Sol. A qualidade de Saturno é principalmente de esfriar e, mais raramente, secar, provavelmente porque ele está mais afastado tanto do calor do Sol como das exalações úmidas da Terra. Tanto no caso de Saturno quanto no caso dos outros planetas existem poderes, também, que aparecem através da observação de seus aspectos com o Sol e com a Lua, porque alguns deles parecem modificar as condições do ambiente de uma forma, alguns de outra, por aumento ou diminuição. A natureza de Marte é principalmente de secar e queimar, em conformidade com sua coloração abrasiva e devido à sua proximidade com o Sol, pois a esfera do Sol está localizada logo abaixo dele. Júpiter possui uma força ativa temperada, porque seu movimento ocorre entre a influência fria de Saturno e o poder incinerador de Marte. Ele aquece e também umedece, e porque seu poder de aquecer é o maior em razão das esferas subjacentes, ele produz ventos fertilizantes. Vênus tem os mesmos poderes e a mesma natureza temperada de Júpiter, mas age de forma oposta, pois ela aquece moderadamente devido à sua proximidade com o Sol, mas, principalmente, umedece, do mesmo modo que a Lua, por causa da quantidade de sua própria luz e porque ela se apropria das exalações da atmosfera úmida que envolve a Terra. Mercúrio, em geral, às vezes seca e absorve a umidade, porque ele nunca está muito longe, em longitude, do calor do Sol, e às vezes umedece, porque está próximo, logo acima, da esfera da Lua,
que está mais próxima da Terra, e muda rapidamente de uma ação para outra, inspirado, por assim dizer, pela velocidade de seu movimento nas proximidades do próprio Sol. Sobre os planetas benéficos e maléficos. Uma vez que o que se segue é verdade, porque 2 dos 4 humores são férteis e ativos, o quente e o úmido, porque todas as coisas são unidas e aumentadas por eles, e 2 são destrutivos e passivos, o seco e o frio, através dos quais, mais uma vez, todas as coisas são separadas e destruídas. Os antigos aceitavam 2 dos planetas, Júpiter e Vênus, junto com a Lua, como benéficos por causa de sua natureza temperada e porque eles abundam no calor e na umidade, e Saturno e Marte como produzindo efeitos da natureza oposta, um por causa de seu frio excessivo e o outro por sua secura excessiva. O Sol e Mercúrio, no entanto, são considerados como possuindo ambos os poderes, porque eles possuem uma natureza comum, e juntam suas influências com quaisquer dos outros planetas com os quais eles são associados. Sobre os planetas masculinos e femininos. Mais uma vez, já que há 2 tipos primários de natureza, masculino e feminino, e das forças já mencionadas a da umidade é especialmente feminina, pois de uma forma geral este elemento está presente em um grau maior em todas as fêmeas, e as outras estão mais presentes nos machos. De forma acertada, a visão que nos foi passada é que a Lua e Vênus são femininas, porque elas compartilham em um grau maior da umidade, e que o Sol, Saturno, Júpiter e Marte são masculinos, e Mercúrio comum aos 2 gêneros, pois ele produz tanto secura quanto umidade. Dizem também que as estrelas se tornam masculinas ou femininas de acordo com seus aspectos com o Sol, pois quando elas são estrelas da manhã e precedem o Sol elas se tornam masculinas, e femininas quando são estrelas da tarde e seguem o Sol. Isso também ocorre ainda com sua posição relativa ao horizonte, pois quando elas estão em posições entre o Oriente e o Meio-Céu, ou ainda entre o Ocidente e o fundo do céu, eles se tornam masculinas porque estão orientais, mas nos 2 outros quadrantes, como estrelas ocidentais, elas se tornam femininas. Sobre os planetas diurnos e noturnos. Da mesma forma, já que, dos 2 intervalos mais óbvios entre aqueles que compõem o tempo, o dia é mais masculino por causa do seu calor e da sua força ativa, e a noite mais feminina por causa da sua umidade e do seu dom de repouso. A tradição estabeleceu que a Lua e Vênus são noturnas, o Sol e Júpiter diurnos, e Mercúrio comum, do mesmo modo que antes, diurno quando ele é uma estrela da manhã e noturno quando ele é uma estrela da tarde. Eles também associaram a cada um dos séquitos as 2 estrelas destrutivas, mas não, desta vez, com base no princípio das naturezas similares, mas em seu oposto, pois, quando estrelas com a mesma característica são unidas com aquelas de bom temperamento, sua influência benéfica é aumentada, mas se estrelas dissimilares forem associadas com as destrutivas, grande parte do seu poder de causar dano é aniquilado. Assim eles associaram Saturno, que é frio, ao calor do dia, e Marte, que é seco, à umidade da noite, pois desta forma cada um deles atinge uma boa proporção por mistura e se torna um membro efetivo do séquito, o que concede moderação. Sobre o poder dos aspectos com o Sol. Agora, preste atenção. Da mesma forma, de acordo com seus aspectos com o Sol, a Lua e 3 dos outros planetas sofrem aumentos e diminuições de seus próprios poderes. Pois ao aumentar da Lua nova para o 4º crescente, a Lua é mais produtora de umidade. Na sua passagem de crescente para cheia, de calor. De cheia para minguante, de secura. De minguante para ocultação, de frio. Os planetas, quando estão orientais, somente, são mais produtivos de umidade, do seu nascer matutino até a sua primeira estação.
de calor da primeira estação ao nascer vespertino, de secura, do nascer vespertino à segunda estação, de frio da segunda estação à sua ocultação. E é claro que quando eles estão associados uns com os outros, produzem muitas variações de qualidade no nosso ambiente, sendo a própria força de cada um na maior parte do tempo persistente, mas sendo modificada na quantidade pela força das estrelas que dividem a configuração. Sobre o poder das estrelas fixas. Como próximo ponto, na ordem, é relatar as naturezas das estrelas fixas, com referência a seus poderes especiais. Devemos afirmar suas características observadas em uma exposição como a das naturezas dos planetas, e em primeiro lugar aquelas que ocupam as figuras do próprio zodíaco. As estrelas na cabeça de Áries têm um efeito como o de Marte e de Saturno, misturados. As da boca, igual ao de Mercúrio e moderadamente o de Saturno. As da pata traseira igual ao de Marte e as da cauda igual ao de Vênus. Sobre as estrelas de Touro, as que estão ao longo da linha onde a figura é cortada têm uma temperatura como a de Vênus e em certa medida como a de Saturno. As das Pleiades, como a da Lua e a de Júpiter. Das estrelas na cabeça, a mais brilhante de certa forma avermelhada das Íades, chamada Tochaí, tem uma temperatura como a de Marte. As outras, como a de Saturno e, moderadamente, como a de Mercúrio. Aquelas da ponta dos chifres, como a de Marte. Sobre as estrelas de Gêmeos, aquelas nos pés compartilham da mesma qualidade que Mercúrio e, em um grau menor, Vênus. As estrelas brilhantes nas coxas, a mesma de Saturno. Sobre as duas estrelas brilhantes nas cabeças, a da cabeça da frente tem a mesma de Mercúrio. Ela também é chamada estrela de Apolo 4. A da cabeça que segue a primeira, a mesma qualidade que Marte. Ela também é chamada estrela de Hércules. Sobre as estrelas de Câncer, as duas nos olhos produzem o mesmo efeito que Mercúrio, e, em um menor grau, Marte. As das patas, o mesmo que Saturno e Mercúrio. O aglomerado parecido com uma nuvem no peito, chamado de presépio, o mesmo que Marte e a Lua. E as duas de cada lado dele, que são chamadas de jumentos, o mesmo que Marte e o Sol. Das de Leão, as duas na cabeça agem da mesma forma que Saturno, e em menor grau, Marte. As três na garganta, da mesma forma que Saturno e em menor grau, Mercúrio. A estrela brilhante no coração, chamada Regulus, da mesma forma que Marte e Júpiter. As dos quadris e a estrela brilhante na cauda, da mesma forma que Saturno e Vênus. E as das coxas, da mesma forma que Vênus, e em menor grau, Mercúrio. Sobre as estrelas de Virgem, as na cabeça e a estrela sobre a ponta da asa do sul têm um efeito como o de Mercúrio, e, em menor grau, como o de Marte. As outras estrelas brilhantes da asa e as da guirlanda como o de Mercúrio, e em certa medida, o de Vênus. A estrela brilhante na asa do norte, chamada de Vindemiator, como o de Saturno e Mercúrio. A assim chamada Spica, como o de Vênus e em um menor grau, de Marte. As das pontas dos pés e da bainha do vestido como o de Mercúrio e em um menor grau, Marte. Sobre as estrelas das garras do Escorpião, as que estão bem na extremidade exercem a mesma influência que Júpiter e Mercúrio. As das partes do meio o mesmo que Saturno e, em um menor grau, Marte. Sobre as estrelas do corpo do Escorpião, as estrelas brilhantes da fronte agem da mesma forma que Marte em certo grau, Saturno. As três no corpo, sendo que a do meio é avermelhada e bastante brilhante se chama Antares, o mesmo efeito de Marte em algum grau, Júpiter.
as das juntas, o mesmo efeito de Saturno e, em algum grau, Vênus. Aquelas no ferrão, o mesmo de Mercúrio e Marte. E o assim chamado aglomerado com aparência de nuvem N. Do T, nebulosa, o mesmo de Marte e da Lua. Sobre as estrelas em Sagitário, as da ponta da sua flecha têm um efeito como o de Marte e da Lua. As do arco e do ponto onde sua mão agarra o arco, como o de Júpiter e Marte. O aglomerado em sua fronte, como o do Sol e de Marte. As do manto e em suas costas, como o de Júpiter e, em menor grau, de Mercúrio. As dos seus pés, como o de Júpiter e Saturno. O quadrilátero sobre a sua cauda, como o de Vênus, e em menor grau, de Saturno. Sobre as estrelas de Capricórnio, as nos chifres agem da mesma forma que Vênus, e em algum grau, Marte. As da boca, como Saturno e, em algum grau, Vênus. As nos pés e na barriga, como Marte e Mercúrio. E as da cauda, como Saturno e Júpiter. Sobre as estrelas em Aquário, as nos ombros exercem uma influência como a de Saturno e a da Mercúrio, juntamente com as do braço esquerdo e do manto. As das coxas, como a de Mercúrio em um maior grau e como a de Saturno em menor grau. As do fluxo d'água, como a de Saturno e, em algum grau, como a de Júpiter. Sobre as estrelas de Peixes, as na cabeça do peixe mais ao sul agem da mesma forma que Mercúrio e de alguma forma como Saturno. As no corpo, como Júpiter e Mercúrio. As na cauda e no cordão do sul, como Saturno, e em algum grau, Mercúrio. As no corpo e na espinha dorsal do peixe do norte, como Júpiter e, em algum grau, Vênus. As na parte norte do cordão, como Saturno e Júpiter. E a estrela brilhante no nó, como Marte, em algum grau, Mercúrio. Sobre as estrelas em configurações ao norte do zodíaco, as estrelas brilhantes de Ursa Menor têm uma qualidade similar à de Saturno e, em menor grau, à de Vênus. As da Ursa Maior, similar à de Marte. E o aglomerado da Coma Berenice sob a cauda da Ursa, a da Lua e de Vênus. As estrelas brilhantes na constelação do Dragão, a de Saturno, Marte e Júpiter. As de Cefeu, a de Saturno e Júpiter, as do Boeiro, a de Mercúrio e de Saturno. A estrela chamada Arcuro, avermelhada brilhante, a de Júpiter e Marte. A estrela na coroa boreal, a de Vênus e Mercúrio. As na constelação de Hércules, a de Mercúrio. As em Lira, a de Vênus e Mercúrio, assim como aquelas no Cisne. As estrelas em Cassiopeia têm os efeitos de Saturno e Vênus. As em Perseu, de Júpiter e Saturno. O aglomerado no cabo da espada, de Marte e Mercúrio. As estrelas brilhantes do cocheiro, de Marte e Mercúrio. As do serpentário, de Saturno e, em algum grau, Vênus. As da sua serpente, de Saturno e Marte. As da flecha, de Marte, em algum grau, de Vênus. As da águia, de Marte e Júpiter. As do delfim, de Saturno e Marte. As estrelas brilhantes no cavalo, Pégaso, de Marte e Mercúrio. As em Andrômeda, de Vênus. As no triângulo, de Mercúrio. Sobre as estrelas nas formações ao sul do zodíaco, a estrela brilhante na boca do peixe austral tem uma influência similar à de Vênus e Mercúrio. As na baleia, similar à de Saturno. Sobre as em Órion, as estrelas em seus ombros têm influências similares a Marte e Mercúrio. E as outras estrelas brilhantes são similares à de Júpiter e Saturno. Das estrelas em Erídano,
A última brilhante tem uma influência como a de Júpiter e as outras, como a de Saturno. A estrela na lebre, como a de Saturno e Mercúrio. Das do cão, as comuns, como a de Vênus, e a brilhante na boca, como a de Júpiter e, em menor grau, Marte. A estrela brilhante próxima, como a de Mercúrio e, em menor grau, a de Marte. As estrelas brilhantes na Hidra, como a de Saturno e Vênus. As da Taça, como a de Vênus, e em um menor grau, de Mercúrio. As do Corvo, como a de Marte e a de Saturno. As estrelas brilhantes de Argo Navis, como a de Saturno e Júpiter. Das estrelas do Centauro, as no corpo humano, como a de Saturno e Júpiter, e as brilhantes no corpo equino como a de Vênus e Júpiter. As estrelas brilhantes no lobo, como a de Saturno e, em menor grau, a de Marte. As do altar, como a de Vênus, e em menor grau, Mercúrio. E as estrelas brilhantes na coroa austral, como a de Saturno e Mercúrio. Assim, então, são as observações dos efeitos das próprias estrelas como feitas pelos nossos predecessores. Sobre os efeitos das estações e dos 4 ângulos. Das 4 estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, a primavera excede em umidade por causa da sua difusão após o frio ter ido e porque o aquecimento está se estabelecendo. O verão, em calor, por causa da proximidade do Sol com o zênite. O outono, em secura, por causa da absorção da umidade durante a estação quente que a precedeu. E o inverno excede no frio, porque o Sol está no ponto mais distante do zênite. Por esta razão, embora não haja um início natural do zodíaco, sendo ele um círculo, assume-se que o signo que começa com o equinócio vernal, ou seja, o de Áries V, seja o ponto inicial de todos, tornando a umidade excessiva da primavera a primeira parte do zodíaco, como se ele fosse uma criatura vivente, e tomando por ordem em seguida as estações remanescentes, porque em todas as criaturas, as idades mais jovens, como a primavera, têm uma maior quantidade de umidade e são mais tenras e ainda delicadas. A segunda idade, até o ápice da vida, excede em calor, como o verão. A terceira, quando o ápice já passou e se está no início do declínio, há um excesso de secura, como no outono. E a última, que se aproxima da dissolução, excede no frio, como o inverno. De forma similar, das 4 regiões e ângulos do horizonte, dos quais, a partir dos pontos cardeais, os ventos se originam, o leste do mesmo modo excede em secura porque, quando o Sol está nesta região, qualquer coisa que tenha sido umedecida pela noite começa então a secar, e os ventos que sopram desta região, os quais chamamos de apeliotes, em geral, são sem umidade de efeito secante. A região ao sul é a mais quente por causa do calor abrasivo das passagens do Sol pelo meio do céu e porque essas passagens, por causa da inclinação do nosso mundo habitado, se voltam mais para o sul, e os ventos que sopram de lá são chamados pelo nome geral de notus e são quentes e rarefeitos. A região ao oeste é ela mesma úmida, porque quando o Sol está lá as coisas que secaram durante o dia começam então a se umedecer. Da mesma forma, os ventos que ventam desta parte, que chamamos pelo nome geral de zefirus, são frescos e úmidos. A região ao norte é a mais fria, porque através da inclinação do nosso mundo habitado ela é muito afastada das causas de aquecimento que surgem pela culminação do Sol, e quando o Sol está lá, também está em sua culminação mínima. E os ventos que ventam de lá, que são chamados pelo nome geral de bóreas, são frios e de efeito condensador. O conhecimento destes fatos é útil para permitir que se forme um julgamento completo das temperaturas em exemplos individuais.
pois é facilmente reconhecido que, junto com condições como essas, de estações, de idades, ou de ângulos, há uma variação correspondente na potência das faculdades das estrelas, sendo que em condições similares a elas sua qualidade é mais pura e sua eficiência mais forte, como por exemplo aquelas que por sua natureza aquecem, por exemplo, no calor, e aquelas que por sua natureza umedecem, na umidade, enquanto que sob condições opostas seu poder fica adulterado e mais fraco. Assim, as estrelas que aquecem, nos períodos frios, e as estrelas que umedecem, nos períodos secos, ficam mais fracas, e de forma similar nos outros casos, de acordo com a qualidade produzida pela mistura. Sobre os signos solsticiais, equinociais, sólidos e bicorpóreos. Após a explicação destas matérias, o próximo assunto a ser exposto seriam as características naturais dos próprios signos zodiacais, da forma que foram estabelecidas pela tradição. Pois, embora seus temperamentos mais gerais sejam, cada um, análogos às estações que ocorrem neles, algumas qualidades peculiares suas surgem de sua relação com o Sol, a Lua e os planetas, como iremos relatar no que se segue. Primeiro expondo os poderes isolados dos próprios signos sozinhos, considerados tanto absolutamente como em relação uns com os outros. As primeiras distinções, então, são entre os assim chamados signos solsticiais, equinociais, sólidos e bicorpóreos. Pois existem dois signos solsticiais, o primeiro intervalo de 30 graus a partir do solstício de verão, o signo de Câncer, e o primeiro a partir do solstício de inverno, Capricórnio. E eles receberam seus nomes do que ocorre neles, porque o Sol retorna quando ele está no começo de um desses signos e reverte seu progresso latitudinal, causando o verão em Câncer e o inverno em Capricórnio 8. Dois signos são chamados de equinociais, o que é o primeiro a partir do equinócio da primavera, Áries, e o que começa com o equinócio do outono, Libra. E eles também recebem este nome devido ao que acontece neles, porque quando o Sol está no começo destes signos ele faz as noites terem exatamente a mesma duração dos dias. Dos signos restantes, 4 são chamados sólidos e 4 são chamados bicorpóreos. Os signos sólidos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, são aqueles que seguem os signos solsticiais e equinociais. E eles são chamados assim porque, quando o Sol está neles, a umidade, o calor, a secura e o frio das estações que começam nos signos precedentes nos toca de forma mais firme, não que o clima seja naturalmente de qualquer modo menos ameno nesta época, mas nós é que estamos mais acostumados com ele e por esta razão somos mais sensíveis ao seu poder. Os signos bicorpóreos, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, são aqueles que seguem os signos sólidos, e são chamados assim porque eles estão entre os signos sólidos e os solsticiais e equinociais e compartilham, por assim dizer, no começo e no final, as propriedades naturais dos dois estados do clima. Sobre os signos masculinos e femininos. Novamente, da mesma forma, os antigos apontaram 6 dos signos como de natureza masculina e diurna e um número igual como da natureza feminina e noturna. Uma ordem alternante foi imposta a eles porque o dia sempre domina a noite e está sempre próximo dela, e do mesmo modo são a fêmea e o macho. Assim, como Áries é considerado o ponto inicial pelas razões que mencionamos, e como o macho da mesma forma comanda e possui o primeiro lugar, uma vez que, também, o ativo é sempre superior ao passivo em poder, os signos de Áries e Libra foram considerados como masculinos e diurnos, sendo que uma razão adicional é o fato de que o círculo equinocial, que é inscrito através deles, completa o movimento mais poderoso e primário de todo o universo. Os signos em sucessão após eles correspondem, como dissemos, em ordem alternada. Alguns, no entanto,
Empregam uma ordem de signos masculinos e femininos pela qual o masculino se inicia com o signo que está ascendendo, chamado de horóscopo. Pois, da mesma forma que alguns começam os signos solsticiais com o signo da Lua porque a Lua muda de direção de forma mais rápida do que o resto, da mesma forma eles começam os signos masculinos com o horóscopo porque ele está mais para o leste, alguns, como antes, utilizando a ordem alternada dos signos, e outros os dividindo por quadrantes inteiros, e designando como matutinos e masculinos os signos do quadrante do horóscopo ao meio do céu e os do quadrante oposto, do ocidente ao fundo do céu, e como vespertinos e femininos os outros dois quadrantes. Também anexaram outras descrições aos signos, derivadas de seus formatos, e eu me refiro, por exemplo, à de 4 patas, terrestres, comandantes, fecundos, e designações similares. Consideramos que a enumeração destas denominações, já que sua razão e sua significação são diretamente deriváveis, são supérfluas, uma vez que a qualidade resultante destas conformações pode ser explicada em conexão com as previsões, onde isto for claramente útil. Sobre os aspectos dos signos. Das partes do zodíaco, as que são mais familiares umas com as outras são as que estão em aspecto. Estes são os que estão em oposição, que compreende 2 ângulos retos, 6 signos, e 180 graus. Os que estão em trígono, que compreende 1 ângulo reto e 1/3, 4 signos, e 120 graus. Os que se diz que estão em quartil, compreendendo 1 ângulo reto, 3 signos, e 90 graus, e finalmente os que ocupam a posição de sextil, que compreende 2/3 de 1 ângulo reto, 2 signos e 60 graus. Iremos aprender, do que se segue, porque apenas estes intervalos foram levados em consideração. A explicação da oposição é imediatamente óbvia, porque ela faz com que os signos estejam em uma linha reta. Mas se tomarmos as 2 frações e os 2 superparticulares mais importantes em música, e se as frações 1/2 e 1/3 forem aplicadas à oposição, compostas de 2 ângulos retos, o meio faz o quartil e o terço a sextil e o trígono. Dos superparticulares, se o sesqualter e o sesquitertian forem aplicados ao intervalo de quartil de 1 ângulo reto, que se posiciona entre eles, o sesqualter produz a proporção do quartil para o sextil e o sesquitertian a proporção do trígono para o quartil. Destes aspectos, o trígono e o sextil são chamados de harmônicos porque eles são compostos de signos do mesmo tipo, tanto completamente de signos femininos ou completamente de signos masculinos. Enquanto o quartil e a oposição são inarmônicos porque são compostos de signos de tipos opostos. Sobre os signos comandantes e obedientes. Da mesma forma, os nomes a comandantes e a obedientes se aplicam às divisões do zodíaco que se dispõem em distâncias iguais do mesmo signo equinocial, qualquer que seja, porque eles ascendem em um período igual de tempo e estão em paralelos iguais. Destes, os que estão no hemisfério de verão são chamados de acomandantes, enquanto os que estão no hemisfério de inverno, obedientes, porque o sol faz o dia mais longo que a noite quando ele está no hemisfério de verão, e mais curto no inverno. Sobre os signos que se observam e sobre os signos de mesmo poder. Mais uma vez, dizem que as partes que estão igualmente afastadas do mesmo signo tropical, qualquer que seja, têm o mesmo poder, porque quando o sol entra em qualquer um deles, os dias são iguais aos dias e as noites às noites, e as durações das suas próprias horas são iguais. Eles também são considerados como a observando a uns aos outros tanto pelas razões apresentadas quanto pelo fato de que o par ascende pela mesma parte do horizonte e se põe na mesma parte. Sobre os signos disjuntos.
Signos adjuntos e estranhos são os nomes aplicados para aquelas divisões do zodíaco que não têm quaisquer das familiaridades mencionadas acima uns com os outros. Esses são os signos que não pertencem nem à classe dos signos comandantes ou obedientes, nem à classe dos que se observam ou que têm o mesmo poder, e além disso eles estão completamente desprovidos dos 4 aspectos mencionados acima: oposição, trígono, quartil e sextil, e estão 1 ou 5 signos distantes um do outro, pois aqueles que estão um signo distante uns dos outros são como se tivessem aversão uns aos outros, e, embora sejam 2, estão ligados ao ângulo de 1, e aqueles que estão 5 signos distantes uns dos outros dividem o círculo inteiro em partes diferentes, enquanto que os outros aspectos perfazem uma divisão equitativa do perímetro. Sobre os domicílios dos diversos planetas. Os planetas também têm familiaridade com as partes do zodíaco, que devido a isso são denominadas seus domicílios, triângulos, triplicidades, exaltações, termos, entre outros. O sistema de domicílios é da seguinte natureza. Uma vez que dos 12 signos, os mais ao norte, que estão mais próximos do que os outros do nosso zênite são portanto mais produtores de calor, são Câncer e Leão, estes 2 signos foram designados como domicílios dos maiores e mais poderosos corpos celestiais, ou seja, os luminares, Leão, que é masculino, ao Sol e Câncer, que é feminino, à Lua. Com o mesmo raciocínio, o semicírculo de Leão a Capricórnio foi considerado solar e o de Aquário a Câncer, lunar, de forma que em cada um dos semicírculos um signo seria consignado a cada um dos 5 planetas como seu, um signo fazendo aspecto com o Sol e outro com a Lua, consistentemente com as esferas de seu movimento e as peculiaridades de suas naturezas. Pois a Saturno, em cuja natureza o frio prevalece, em oposição ao calor, e que ocupa a órbita mais alta e mais distante dos luminares, foram designados os signos opostos a Câncer e Leão, especificamente Capricórnio e Aquário, com a razão adicional que estes signos são frios e invernais, e além disso seu aspecto diamétrico não é consistente com a beneficência. A Júpiter, que é moderado e está abaixo da esfera de Saturno, foram designados os 2 signos próximos dos anteriores, fecundos e com bastante vento, Sagitário e Peixes, em um aspecto triangular com os luminares, que é uma configuração harmoniosa e beneficente. Então, a Marte, que é seco por natureza e ocupa uma esfera abaixo da de Júpiter, foram designados novamente os signos contíguos aos anteriores, Escorpião e Áries, que possuem uma natureza similar e, de forma concordante com a natureza destrutiva e desarmoniosa de Marte, em aspecto de quartil com os luminares. A Vênus, que é temperada e está abaixo de Marte, foram dados os 2 signos seguintes, que são extremamente férteis, Libra e Touro. Estes 2 preservam a harmonia do aspecto sextil. Outra razão é que este planeta nunca está mais de 2 signos afastado do Sol, em qualquer direção. Finalmente, foram dados a Mercúrio, que nunca está mais de um signo afastado do Sol em qualquer direção e está abaixo dos outros e mais perto de certa forma de ambos os luminares, os 2 signos remanescentes, Gêmeos e Virgem, que estão próximos dos domicílios dos luminares. Sobre os triângulos triplicidades. A familiaridade dos triângulos é a seguinte. Na medida em que a forma triangular equilateral é a mais harmoniosa em si mesma, o zodíaco também é limitado por 3 círculos, o equinocial e os 2 trópicos, e suas 12 partes são divididas em 4 triângulos equilaterais. O primeiro deles, que passa por Áries, Leão e Sagitário, é composto de 3 signos masculinos e inclui os domicílios do Sol, de Marte e de Júpiter. Esse triângulo foi dado ao Sol e a Júpiter, uma vez que Marte não é do séquito solar.
O Sol assume o governo em primeiro lugar durante o dia e Júpiter durante a noite. Além disso, Áries está próximo do círculo equinocial, Leão do solstício de verão e Sagitário do solstício de inverno. Este triângulo é preeminentemente do norte por causa da partilha de seu governo com Júpiter, uma vez que Júpiter é fecundo e causador de ventos similares aos ventos do norte. No entanto, por causa do domicílio de Marte ele sofre uma mistura de sudoeste e eborrolíbicon, misto, porque Marte causa esses ventos e também por causa do séquito da Lua e da qualidade feminina do Ocidente. O segundo triângulo, que é o que é desenhado através de Touro, Virgem e Capricórnio, é composto por 3 signos femininos, e consequentemente foi dado a Lua e Vênus. A Lua o governa de noite e Vênus de dia. Touro está perto do trópico de verão. Virgem, do equinócio, e Capricórnio do trópico de inverno. Este triângulo é principalmente do sul por causa da dominância de Vênus, uma vez que esta estrela, através do calor e da umidade, que produz ventos similares aos do sul. No entanto, como ele recebe uma mistura de apeliotes já que o domicílio de Saturno, Capricórnio, está incluído nele, ele é notapeliotes, misto, em contraste com o primeiro triângulo, uma vez que Saturno produz ventos deste modo e está relacionado ao primeiro grupo porque participa do séquito do Sol. O terceiro triângulo é o desenhado através de Gêmeos, Libra e Aquário, compostos por 3 signos masculinos, não tendo nenhuma relação com Marte mas ao contrário com Saturno e Mercúrio por causa de seus domicílios. Ele foi dado, por sua vez, a eles, com Saturno governando durante o dia devido a seu séquito e Mercúrio durante a noite. O signo de Gêmeos se localiza próximo ao trópico de verão, Libra ao equinócio e Aquário ao trópico de inverno. Este triângulo também é primariamente de constituição leste, por causa de Saturno, mas por mistura nordeste, porque o séquito de Júpiter tem familiaridade com Saturno, na medida em que ele é diurno. O quarto triângulo, o que é desenhado através de Câncer, Escorpião e Peixes, foi deixado ao único planeta remanescente, Marte, que está relacionado a ele através de seu domicílio, Escorpião. E junto com ele, devido a seu séquito e à feminilidade dos signos, seus corregentes são a Lua durante o dia e Vênus durante a noite. Câncer está próximo do círculo do verão, Escorpião ao círculo de inverno e Peixes ao equinócio. Este triângulo é constituído preeminentemente de oeste, porque ele está dominado por Marte e a Lua. No entanto, por mistura ele se torna sudoeste através da dominação de Vênus. Sobre as exaltações. As chamadas exaltações dos planetas têm a seguinte explicação. Uma vez que o Sol, quando está em Áries, está fazendo sua transição para o semicírculo maior e mais ao norte, e em Libra ele está passando para o semicírculo menor e mais ao sul, os antigos de forma acertada deram Áries a ele como sua exaltação, uma vez que lá a duração do dia e seu poder de aquecimento começam a crescer, e Libra como sua depressão pelas razões opostas. Novamente, Saturno, de forma a ter uma posição oposta à do Sol, como também é no assunto de seus domicílios, considera, ao contrário, Libra como sua exaltação e Áries como sua depressão, pois quando o calor aumenta o frio diminui, e onde o primeiro diminui, o frio ao contrário aumenta. Uma vez que a Lua, se fizer uma conjunção com o Sol na exaltação deste, Áries, irá mostrar sua primeira fase e começará a aumentar sua luz e, por assim dizer, sua altura, no primeiro signo de seu próprio triângulo, Touro. Este foi denominado sua exaltação, e o signo diametralmente oposto, Escorpião, como sua depressão. Júpiter, então, que produz os fecundos ventos do norte, atinge sua posição mais ao norte em Câncer e aí leva sua própria força à completude.
Assim tornaram este signo sua exaltação e Capricórnio sua depressão. Marte, que por sua natureza é abrasante, se torna mais ainda assim quando está em Capricórnio, porque nele ele está mais afastado ao sul. Naturalmente recebeu Capricórnio como sua exaltação, e ao contrário de Júpiter, Câncer como sua depressão. Vênus, no entanto, já que ela é úmida por natureza e aumenta seu próprio poder da forma mais forte em Peixes, onde o começo da úmida primavera é indicado, tem a sua exaltação em Peixes e a sua depressão em Virgem. Mercúrio, pelo contrário, uma vez que ele é mais árido, em contraste é naturalmente exaltado, por assim dizer, em Virgem, no qual o seco outono é significado, e é deprimido em Peixes. Sobre a disposição dos termos. Com relação aos termos, dois sistemas principais estão mais em circulação. O primeiro é egípcio, o qual está baseado principalmente no governo dos domicílios, e o segundo é caldeu, que se baseia no governo das triplicidades. Pois bem, o sistema egípcio dos termos comumente aceitos não preserva de forma alguma a consistência nem da ordem nem da quantidade individual, pois, em primeiro lugar, na questão da ordem, eles às vezes deram o primeiro lugar para os senhores dos domicílios e às vezes para os senhores das triplicidades, e às vezes ainda para os senhores das exaltações. Por exemplo, se é verdade que eles seguiram os domicílios, por que eles deram precedência a Saturno, por exemplo, em Libra, e não a Vênus, e por que a Júpiter em Áries, e não a Marte? E se eles seguiram as triplicidades, por que deram a Mercúrio, e não a Vênus, o primeiro lugar em Capricórnio? Ou caso tenham seguido as exaltações, por que dar a Marte, e não a Júpiter, a precedência em Câncer? E se eles observaram os planetas que têm o maior número dessas qualificações, por que deram o primeiro lugar em Aquário em Mercúrio, que tem apenas a sua triplicidade ali, e não a Saturno, pois ele é tanto o domicílio quanto a triplicidade deste planeta? Ou porque eles deram o primeiro lugar a Mercúrio em Capricórnio, acima de tudo, uma vez que ele não tem nenhuma relação de governo com este signo? É possível encontrar o mesmo tipo de coisas no resto do sistema. Em segundo lugar, o número de termos manifestamente não possui consistência, porque o número derivado de cada planeta a partir da adição de seus termos em todos os signos, de acordo com o que eles dizem que os planetas determinam anos de vida, não fornece nenhum argumento adequado ou aceitável. No entanto, mesmo se confiarmos no número derivado desta soma, de acordo com essa simples proposição dos egípcios, descobriríamos que a soma seria a mesma, mesmo que as quantidades, signo a signo, frequentemente mudem de várias formas. E em relação à afirmação espúria e sofista sobre eles que alguns tentam fazer, ou seja, que o número de vezes dados a cada planeta individual pelo esquema de ascensões em todos os climas se soma a essa mesma quantia, ela é falsa, pois, em primeiro lugar, eles seguem o método comum, baseado em aumentos regularmente maiores nas ascensões, o que não está nem perto da verdade. De acordo com este esquema, os signos Virgem e Libra, no paralelo que corta o Baixo Egito, ascenderiam, cada um, em 38 1/3 unidades de tempo, e Leão e Escorpião, cada um, em 35, embora esteja demonstrado pelas tabelas que esses signos ascendem em mais de 35 e Virgem e Libra em menos. Além do mais, aqueles que tentaram estabelecer esta teoria nem mesmo parecem seguir o número comumente aceito de termos, e são compelidos a realizar diversas falsas afirmações, e ele até mesmo utilizaram a parte não inteira das frações em uma tentativa de salvar sua hipótese, que, como dissemos, nem é em si mesma verdadeira. De acordo com os caldeus, o método caldeu envolve uma sequência, simples, com certeza, e mais plausível,
embora não tão autossuficiente em relação ao governo das triplicidades e à disposição da quantidade, de forma que, ao contrário, ela fosse facilmente inteligível mesmo sem um diagrama. Pois na primeira triplicidade, Áries, Leão e Sagitário, que tem neste caso as mesmas divisões por signos que no sistema dos egípcios, o senhor da triplicidade, Júpiter, é o primeiro a receber termos, e então o senhor do próximo triângulo, Vênus, e então o senhor do triângulo de Gêmeos, Saturno, e Mercúrio, e finalmente o senhor da triplicidade restante, Marte. Na segunda triplicidade, Touro, Virgem e Capricórnio, que novamente tem a mesma divisão por signos, Vênus vem primeiro, então Saturno, e então Mercúrio, após esses, Marte, e finalmente, Júpiter. Esse arranjo de uma forma geral é observado também nas duas triplicidades restantes. Sobre os dois senhores da mesma triplicidade, no entanto, Saturno e Mercúrio, de dia é Saturno que toma o primeiro lugar na ordem de posse, e à noite, Mercúrio. O número designado a cada um também é uma questão simples, pois para que o número de termos de cada planeta seja sempre menor em 1 grau do que o precedente, para corresponder com a ordem descendente no qual o primeiro lugar é decidido, eles sempre dão 8 graus ao primeiro, 7 graus ao segundo, 6 graus ao terceiro, 5 graus ao quarto e 4 graus ao último. Assim se completam os 30 graus de um signo. A soma do número de graus assim dados a Saturno é de 78 durante o dia e 66 à noite, a Júpiter 72, a Marte 69, a Vênus 75, a Mercúrio 66 durante o dia e 78 à noite. O total é de 360 graus. Pois bem, desses termos aqueles que são constituídos pelo método egípcio são, como dissemos, mais dignos de crédito, tanto devido à forma na qual eles foram coletados pelos escritores egípcios que os julgaram dignos de registro devido à sua utilidade, quanto por causa de na maior parte do tempo os graus desses termos terem sido consistentes com as natividades que foram registradas por eles como exemplos. Como estes mesmos escritores, no entanto, não explicam em nenhum lugar a disposição de seus números, sua incapacidade de concordar em uma explicação do sistema pode bem se tornar objeto de suspeita e alvo de críticas. Recentemente, no entanto, chegou até nós um manuscrito antigo, muito danificado, que contém uma explicação natural e consistente de sua ordem e número, e ao mesmo tempo percebemos que os graus relatados nas natividades acima mencionadas e os números dados nas somas concordaram com a tabulação dos antigos. O livro era muito alongado em suas expressões, muito excessivo em suas demonstrações, e seu estado danificado o tornou difícil de ler, de modo que eu mal pude fazer uma ideia de seu propósito geral. E isso apesar da ajuda fornecida pelas tabulações dos termos, melhor preservadas porque estavam localizadas no fim do livro. Com relação ao seu arranjo dentro de cada signo, as exaltações, as triplicidades e os domicílios foram levados em consideração. Pois, de maneira geral, a estrela que tiver duas regências deste tipo no mesmo signo é posta em primeiro lugar, mesmo que ela seja maléfica. Entretanto, onde quer que esta condição não exista, os planetas maléficos são sempre postos por último, e os senhores da exaltação em primeiro, os senhores da triplicidade em seguida, e então os do domicílio, seguindo a ordem dos signos. E, novamente, em ordem, aqueles que têm duas senhorias têm preferência sobre os que têm apenas uma no mesmo signo. Uma vez que não se dá termos para os luminares, no entanto, Câncer e Leão, os domicílios do Sol e da Lua, são dados aos planetas maléficos porque eles foram privados de sua parte na ordem, Câncer a Marte e Leão a Saturno. Nestes a ordem apropriada a eles é preservada. Com relação ao número dos termos,
Quando não há nenhuma estrela com duas prerrogativas, nem no signo mesmo nem nos signos seguintes dentro do quadrante, são concedidos a cada um dos benéficos, ou seja, Júpiter e Vênus, sétimo, aos maléficos, Saturno e Marte, quinto cada e a Mercúrio, que é comum sexto, de forma que o total perfaz 30º. Entretanto, uma vez que alguns sempre têm duas prerrogativas, pois Vênus sozinha se torna a regente da triplicidade de Touro, já que a Lua não participa nos termos, é dado a cada um dos planetas nesta condição, seja no mesmo signo ou nos signos seguintes no mesmo quadrante, um grau extra. Esses foram marcados com pontos. Os graus, no entanto, adicionados por causa da prerrogativa dupla são retirados dos outros, que têm somente uma, e de forma geral, de Saturno e de Júpiter porque eles têm um movimento mais lento. Sobre os lugares e os graus. Alguns ainda realizaram divisões mais finas de regência do que essas, utilizando os termos a lugares e a graus. Definindo a lugara como a 12ª parte de um signo, ou 2 meio grau, deram o domínio sobre eles aos signos, na ordem. Outros seguem outras ordens e lógicas. E novamente deram a cada grau a partir do começo a cada um dos planetas de cada signo de acordo com a ordem caldeia de termos. Iremos omitir esses assuntos, já que foram apresentados a seu favor argumentos apenas plausíveis e não naturais, mas ao contrário, sem fundamentos. Não devemos ignorar o assunto seguinte, no entanto, sobre o qual vale a pena permanecer um certo tempo, que é o fato de ser razoável que consideremos os inícios dos signos também a partir dos equinócios e solstícios, em parte porque os escritores deixaram este ponto bem claro, e em parte porque, a partir de nossas demonstrações anteriores, observamos que suas naturezas, poderes e familiaridades têm sua causa nos pontos iniciais dos solstícios e dos equinócios, e de nenhuma outra fonte. Pois, se outros pontos iniciais são presumidos, não seremos mais compelidos a utilizar as naturezas dos signos para prognósticos, ou, se as utilizarmos, estaremos errados, uma vez que os espaços do zodíaco que conferem os poderes aos planetas os passariam a outros e se tornariam, então, alienados. Sobre as faces, carruagens e assemelhados. Tais são, então, as afinidades naturais das estrelas e dos signos do zodíaco. Dizem que os planetas estão em sua própria feição quando um planeta individual mantém com a Lua ou o Sol o mesmo aspecto que o seu domicílio mantém com os seus domicílios. Por exemplo, quando Vênus está em sextil com os luminares, desde que ela esteja ocidental ao Sol e oriental à Lua, de acordo com o arranjo natural de seus domicílios. Considerase que eles estejam em sua própria carruagem e a trono e coisas similares quando acontece que eles tenham familiaridade em dois ou mais modos com os lugares nos quais se encontram. Pois então a efetividade do seu poder aumenta bastante devido à similaridade e à cooperação das propriedades familiares dos signos que os contêm. Considerase que eles se regozijem a quando, mesmo que os signos que os contenham não possuam familiaridades com as estrelas em si, no entanto eles as possuem com estrelas do mesmo séquito. Desta forma, a simpatia surge menos diretamente. Eles compartilham, no entanto, da similaridade da mesma forma. Assim como, ao contrário, quando eles se encontram em regiões estranhas pertencentes ao séquito oposto, uma grande parte de seus próprios poderes é paralisada, porque o temperamento que surge da dissimilaridade dos signos produz uma natureza diferente e adulterada. Sobre as aplicações e separações e os outros poderes. Em geral, aqueles que precedem são considerados como a se aplicando a aqueles que se seguem, e aqueles que se seguem como a se separando a daqueles que precedem, quando o intervalo entre eles não é grande.
Considerase que uma relação como essa exista tanto se ocorrer uma conjunção corporal quanto se ocorrer um dos aspectos tradicionais, exceto que em relação às aplicações e separações corporais dos astros celestes é útil, também, observar suas latitudes, de modo que apenas aquelas passagens que forem do mesmo lado da eclíptica possam ser aceitas. No caso das aplicações e separações por aspecto, no entanto, essa prática é supérflua, porque todos os raios sempre caem de qualquer direção e convergem da mesma forma para o mesmo ponto, ou seja, para o centro da Terra. De tudo isto, então, é fácil ver que a qualidade de cada uma das estrelas deve ser examinada com relação tanto às suas próprias características quanto com relação aos signos que as incluem, ou do mesmo modo com relação à característica de seus aspectos com o Sol e com os ângulos, da forma como explicamos. Seus poderes devem ser determinados, em primeiro lugar, do fato de que eles estão orientais e aumentando seu próprio movimento, pois eles estão então mais poderosos, ou ocidentais e diminuindo em velocidade, pois então sua energia é menor. Em segundo lugar, deve ser determinada da sua posição relativa ao horizonte, pois elas estão mais poderosas quando estão no meio do céu ou se aproximando dele, e depois quando eles estão exatamente no horizonte ou no local sucedente. Seu poder é maior quando eles estão no Oriente, e menor quando eles culminam abaixo da Terra ou estão em algum outro aspecto ao Oriente. Se eles não fizerem nenhum aspecto com o Oriente, eles estão totalmente sem poder.